Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista contábil, ou seja, vamos analisar os demonstrativos contábeis através de fundamentos da empresa Rap Vida. Bom, a Rap Vida é uma empresa que incorporou recentemente aí no começo de 2022 a Notre Dame. A gente consegue verificar aqui no balanço patrimonial que o patrimônio da empresa ele tinha esse volume financeiro. Após a aquisição da Notre Dame, deu esse salto aqui de volume patrimonial da empresa, ou seja, somou bens e obrigações também no balanço patrimonial da Rap Vida consolidado. Aí a gente consegue verificar que a linha azul é o ativo total da empresa. Aumentou também a questão do patrimônio líquido da empresa e também teve um aumento discreto em relação ao ativo e o patrimônio líquido em relação ao seu passivo. E a gente consegue verificar que hoje a empresa consolidada ela está sendo mais financiada com capital próprio do que o capital de terceiros. É um aspecto muito positivo, quer dizer que a empresa está mais financiada com recursos próprios do que alavancada com recursos de terceiros. Bom, vamos analisar aqui o caixa e o contas a receber da empresa. Ver uma relação entre o contas a receber e a geração de caixa. A linha azul é o caixa da empresa. Vinha aqui mantendo uma certa oscilação. Com a aquisição a incorporação da Rap Vida por parte, a incorporação da Notre Dame por parte da Rap Vida teve um volume aqui de aumento de caixa. Vem mantendo uma oscilação e em contrapartida aumentou, teve uma alta considerável aqui da carteira de clientes da empresa. Bom, vou verificar um pouquinho aqui em relação aos empréstimos e financiamentos. Falar um pouquinho de passivo da empresa. A gente consegue verificar aqui que o maior volume de dívida da empresa em relação aos empréstimos e financiamentos está alocado a longo prazo, que é essa linha laranja aqui. Para aspecto de fluxo de caixa é muito positivo, porque assim a empresa, quando o maior volume financeiro, ou seja, a maior carga da dívida da empresa está alocada a longo prazo, a empresa tem um tempo maior para poder trabalhar, receber de seus clientes, gerar caixa e honrar seus compromissos com tranquilidade. E a linha azul aqui é os empréstimos que a empresa tem a pagar nos próximos 12 meses, que é o curto prazo aí no calendário contábil. Bom, vamos analisar aqui o passivo circulante, são algumas obrigações que a empresa tem a pagar no curto prazo. Bom, a gente consegue verificar aqui que de dívida de fato mesmo que a empresa tem em empréstimos e financiamentos, tem a maior fatia aqui. Esses 50% são provisões técnicas de operações e assistência à saúde. São algumas dívidas, são algumas operações que são provisionadas que ainda não ocorreram ainda, que vão ficar aqui no passivo circulante. Então, aqui em questão de dispêndio de dinheiro, de fluxo de caixa, ainda não quer dizer muita coisa para a gente. Então ele fica aqui no passivo circulante por questão de algumas normas contábeis, mas ainda não é uma dívida de fato. Então aqui esse 50% a gente não se preocupa a princípio. Mas o maior volume aí, de fato que a empresa tem a pagar aí nos próximos 12 meses é empréstimos e financiamento. Vamos falar um pouquinho de operação, ou seja, de resultado. Verificar se a empresa está sendo lucrativa, como que estão suas receitas, começando com a receita líquida da empresa, que é o total de vendas. Antes da incorporação ela já vinha numa tendência de alta, aqui meia tímida, bem baixa. Depois da incorporação ela deu um salto de volume financeiro de receita e vem mantendo aqui uma certa tendência de alta. Vamos verificar aí se vai se estabilizar nos próximos períodos. Bom, a gente tem um lucro bruto aqui, a primeira apuração de lucro. No todo aqui está na tendência de alta. Vinha corrigindo aqui uma queda antes da incorporação, depois da incorporação deu um salto aqui de volume de lucro bruto. Vamos verificar aí se depois da incorporação vai manter a consistência de alta aí das receitas e da lucratividade. Bom, a gente tem um lucro operacional, verificar aqui a questão de geração de caixa através das suas operações. Antes da incorporação aqui a empresa tinha um volume de lucro operacional muito positivo. Depois da incorporação, a empresa assumiu muitas despesas Antes já vinha numa queda, que também tem a questão do Covid-19. E aqui no começo de 2022 teve a incorporação. Aqui a empresa assumiu muitas despesas em relação ao que a empresa compra, ela assume as despesas também da empresa que está sendo comprada. Então impacta aqui na apuração do resultado. Mas antes
da incorporação ela já vinha numa queda aqui do lucro operacional, que não é uma questão muito positiva. E eu analisei também essas despesas aqui. Não é positiva, não é bonito, mas pelo que eu verifiquei que o que está impactando de fato mesmo essas despesas, essa alta que está impactando o lucro operacional, são o depreciação dos ativos, né? E para norma contábil, depreciação, depois se você não trabalha na área contábil, mas se você tiver curiosidade, depreciação na contabilidade são depreciação dos ativos, que vai gerando despesa de acordo com uma tabela da Receita Federal. Só que não é dispêndio de dinheiro, de fato, a empresa não está pagando essa despesa. Contabilmente é uma despesa, é meio confuso mesmo. Contabilmente é uma despesa, mas não é saída de caixa. É só uma desvalorização do ativo fixo que vai ocorrendo período por período, com base numa tabela da Receita Federal que gera uma despesa. E depois a corporação aumentou os ativos da empresa, que acabou impactando também o aumento aí das depreciações. Mas o lucro operacional já está em queda, então é um sinal de alerta, vinha em alta. Depois da incorporação aumentou mais essas despesas por questão da depreciação. Bom, a gente tem um lucro líquido aqui. Antes da incorporação, a empresa vinha mantendo um patamar de lucro. Lucro líquido é a última apuração da DRE, apuração de lucro ou prejuízo, onde nós pegamos todas as receitas menos todas as despesas, verifica se a empresa foi lucrativa ou não. E depois perdão. E depois da aquisição da empresa, da incorporação da Notre Dame, a empresa assumiu muitas despesas aí por parte da Notre Dame que impactam no prejuízo. Vamos verificar se nos próximos períodos a empresa entra numa recuperação. Bom, pessoal, aqui eu peguei aqui também do próprio site de comunicados do RI da empresa, que é o site de relação de investidores. Aqui a gente analisa o procedimento relacionado à conclusão de combinação de negócio entre a Rap Vida e a Notre Dame. Então, para quem tiver interesse, quiser analisar mais a fundo, é um texto tranquilo de 11 páginas, onde explica aqui todo o processo da aquisição da Rap Vida em relação à Notre Dame. Bom, pessoal, termina a análise aqui, espero que vocês tenham gostado. O link aqui dos gráficos eu vou deixar aí na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Tá aqui no meu blog, tá? Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.